Um dos assuntos mais comentados da semana foi o inquérito da Polícia Federal que indiciou o ex-presidente da República Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas por suposta tentativa de golpe de Estado. A investigação está gerando uma grande repercussão, já que levanta a possibilidade de punição para figuras políticas de destaque caso se comprove a tentativa de subverter a ordem constitucional. Mas o que muitos não sabem é que essa não é a primeira vez que um presidente do Brasil é indiciado em circunstâncias até similares. Nesse vídeo você vai conhecer um pouco da história do ex-presidente da República, Marechal Hermes da Fonseca, e os acontecimentos que o levaram a ser preso por tentar impedir a posse do então presidente eleito na época, Arthur Bernardes. Aqui é o Dumer Curioso, e se você acha que esse conteúdo é interessante, não deixa de se inscrever no canal e dar aquele like para me ajudar a trazer mais vídeos como esse. Agora vamos entender melhor a história do Marechal Hermes da Fonseca e o que levou à sua prisão. Para entender o que aconteceu, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Hermes Rodrigues da Fonseca nasceu no município de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, no dia 12 de maio de 1855. Filho do Marechal Hermes Ernesto da Fonseca e de Rita Rodrigues Barbosa, Hermes cresceu em um ambiente que proporcionou uma forte ligação com as Forças Armadas. Desde jovem ele demonstrou interesse pela carreira militar. Em 1871, com 16 anos, ele se mudou para o Rio de Janeiro, onde iniciou os seus estudos em ciências e letras e ingressou na escola militar. Nesse período teve como professor o influente político Benjamin Constant, que com suas ideias positivistas conseguiu exercer uma grande influência na formação do Hermes, orientando as visões políticas dele e de compromisso com a modernização do país. Quando tinha 23 anos, em 1878, Hermes da Fonseca se envolveu de forma definitiva com o movimento republicano, se tornando um dos fundadores do Clube Republicano do Círculo Militar, uma organização que desempenhou um papel crucial na derrubada da monarquia brasileira e na instalação de uma república. Esse movimento, liderado por militares como Hermes, tinha como objetivo substituir o regime da monarquia pela república, baseado em princípios de modernização e centralização do poder. No mesmo ano, Hermes se casou com Orsina Francione da Fonseca, com quem teve 5 filhos. Depois da morte de Orsina, em 1912, ele se casou de novo em 1913 com a artista Nair de Tefé von Humboldt. Caraca, mano, que nome é esse? Durante a sua trajetória, além da sua militância republicana, Hermes se envolveu em importantes episódios históricos, como a Revolta da Vacina em 1904 no Rio de Janeiro, um movimento popular contra a imposição da vacina contra a varíola, e a Revolta Armada de 1893, um levante militar liderado pela Marinha do Brasil contra o governo de Floriano Peixoto. Além da sua atuação política e militar, Hermes teve um papel fundamental nas articulações militares que levaram à proclamação da República em 1889. O seu tio Marechal Deodoro da Fonseca liderou esse golpe e proclamou a República, um evento histórico que Hermes também teve grande participação. A proclamação da República foi um marco na história do Brasil, e a postura republicana do Hermes sempre esteve alinhada com a defesa de uma república centralizada e forte, com a presença marcante das Forças Armadas na política. A trajetória dele é marcada por uma série de movimentos de insatisfação com o regime monárquico e pelo fortalecimento das instituições republicanas, o que levaria ele, anos mais tarde, à presidência da República em 1910. Em 1910, Hermes da Fonseca venceu as eleições diretas, derrotando seu rival Rui Barbosa, e assumiu a presidência do Brasil no dia 15 de novembro, aos 55 anos. Sua vitória foi emblemática porque marcou o fim de um ciclo de alternância no poder entre oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, conhecidas como a política do café com leite. Essa política de revezamento entre os estados cafeicultores de São Paulo
Paulo e os fazendeiros de Minas Gerais para a presidência da República foi desafiada por Hermes, que se tornou o primeiro presidente da República a não ser proveniente dessas oligarquias dominantes, alterando o equilíbrio de forças políticas da época. Nos primeiros meses do seu governo, Hermes da Fonseca enfrentou uma série de desafios significativos, com destaque para a revolta da Chibata em 1910, uma rebelião dos marinheiros que protestavam contra os maus tratos e castigos físicos que sofriam dentro da marinha. Esse movimento, que teve grande repercussão, exigia melhores condições de trabalho e o fim das punições corporais. Mais tarde, durante seu governo, Hermes também teve que lidar com a Guerra do Contestado, um conflito armado no sul do Brasil motivado por disputas territoriais e sociais. Durante seu governo, Hermes adotou a política das salvações, que se opôs à campanha civilista e resultou em intervenções federais nos governos estaduais. Quando concluiu o seu mandato presidencial em novembro de 1914, Hermes decidiu se candidatar ao Senado no Rio Grande do Sul. Porém, a eleição foi marcada por um episódio trágico. Em setembro de 1915, no dia que ele ia ser diplomado e assumir a cadeira de senador, o político José Gomes Pinheiro Machado foi assassinado, o que abalou profundamente o cenário político do país. Diante desse evento, Hermes da Fonseca optou por não assumir o cargo de senador, considerando o clima de instabilidade e violência política que pairava sobre o Brasil naquela época. Depois dessa decisão, o Hermes se afastou da vida política brasileira e viajou para a Europa, onde permaneceu por vários anos. Durante esse período, ele viveu um exílio voluntário, estabelecendo-se na Suíça. Sua estada no continente europeu, longe dos tumultos políticos do Brasil, durou cerca de 6 anos, durante os quais ele se manteve afastado de qualquer acontecimento político que se desenrolava por aqui no Brasil. Esse período foi uma espécie de retiro, onde o Hermes buscou distância das tensões políticas pós-republicanas. Somente em 1920, quando a sua vida na Europa chegou ao fim, Hermes da Fonseca voltou para o Brasil. Ao invés de voltar para o que era antes, o cenário político do Brasil estava em plena transformação, com uma nova campanha presidencial em andamento. A figura do Hermes, que tinha sido um dos protagonistas dos primeiros anos da República, voltou a ser cogitada no cenário político, embora ele tivesse fora do país por tanto tempo. Recebido com grande respeito pelos militares, Hermes assumiu a presidência do Clube Militar em 1921. A partir dessa posição, ele entrou em conflito com o governo de Epitácio Pessoa, ao apoiar as forças políticas que apoiavam a candidatura do Nilo Peçanha, um movimento conhecido como Reação Republicana. Por causa desse apoio, ele acabou se envolvendo na Revolta Militar de 1922, que ficou conhecida como a Revolta do Forte de Copacabana. A Revolta dos 18 do Forte, também conhecida como Revolta do Forte de Copacabana, foi um movimento liderado por militares do exército, apoiadores da facção derrotada na eleição, conhecida como Reação Republicana, e buscavam um golpe de Estado para destituir o governo. Em 1921, o Brasil foi palco de um escândalo político que envolveu a publicação de cartas atribuídas a Arthur Bernardes, candidato à presidência da República, contendo ofensas aos militares e ao ex-presidente Hermes da Fonseca. As cartas, que atacavam publicamente a disciplina militar e criticavam duramente a figura do Hermes, provocaram uma verdadeira crise política, gerando todo tipo de debate acalorado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no Senado e na Câmara dos Deputados. Hermes, que tinha sido presidente do Brasil em 1910 e 1914, era uma figura central na política militar e tinha um papel muito relevante no apoio à candidatura do Nilo Peçanha, o adversário de Arthur Bernardes. A primeira carta foi datada do dia 3 de junho de 21, desqualificando Hermes como um sargentão sem compostura, enquanto a segunda, no dia 6 de julho,
princípio, tinha ataques a Nilo Peçanha. A publicação dessas cartas foi um golpe de imagem pro Hermes, que foi imediatamente colocado no centro dessa crise política. Durante as investigações ficou claro que as cartas não eram autênticas, com muitos indícios apontando para uma fraude, como o tipo de papel usado e a assinatura de Bernardes, que não correspondia ao seu jeito de assinar habitual. Embora Hermes fosse inocente da autoria das cartas, a crise gerada por esse escândalo afetou profundamente a imagem dele e a sua posição política. A prisão do Hermes, que se deu em meio a esse tumulto, foi um reflexo desse clima de tensão que pairava sobre o país. A sua prisão gerou uma onda de apoio dos militares, e a sua figura, especialmente entre os mais jovens, potencializou o movimento tenentista. Por hoje é isso aí, galera. Vale lembrar que o caso do Hermes da Fonseca aconteceu em um contexto muito diferente, quando as instituições e funcionamento da justiça não tinham relação com os dias de hoje. Bem antes do ex-presidente Jair Bolsonaro ser indiciado por suposta tentativa de golpe, o ex-presidente da República, Hermes da Fonseca, foi muito além e chegou a ser preso por tentar subverter a ordem constitucional. Se vocês curtiram o vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal. Um abraço e tchau!